Fala galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou atender um pedido de um inscrito aqui do canal, que ele pediu para que eu contasse a história do Grateful Buster de Fairy Tail. Para quem não sabe, aqui no canal eu já tenho algumas histórias, já tem história do Sukuna, do Gojo, já tem história do Zenitsu, agora estamos fazendo a história do Gray. Então, passe aqui no canal, se vocês também quiserem alguma história contando mais um pouquinho da vida de algum personagem, comenta aqui nos comentários que eu vou estar tentando trazer para vocês esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Quem é Grateful Buster? Para quem não assistiu Fairy Tail, Grateful Buster ele é o mago do gelo da guilda Fairy Tail, mas nem sempre as coisas foram assim. Durante a sua infância, o Gray ele vivia em um vilarejo no norte do país. Porém, um demônio muito perigoso chamado Deliora surgiu nesse vilarejo, nessa pequena vila, e acabou destruindo com tudo, consequentemente matando os pais do Gray e o deixando bem machucado. Porém, ele ainda estava vivo. Naquela época, existia uma maga do gelo muito poderosa chamada Ur, e ela tinha um discípulo que era o Leon Vastian. Então, ela foi atrás do Deliora para poder matá-lo, mas ela acabou não conseguindo e ela nisso conseguiu encontrar o Gray. O Gray ainda estava com vida, então ela tratou dele, cuidou dele e decidiu adotá-lo como seu discípulo. E o Gray, querendo vingar os seus pais, decidiu então aprender a magia do gelo ali com ela. E junto ali com a sua mestra, ele começou a treinar e treinar e treinar. E foi nessa época com a sua mestra que ele acabou, tendo essa mania de se despir, já que a sua mestra fazia isso. Então ele começou a treinar ali ainda criança. Em um determinado momento ele achou que ele já conseguiria vencer o Deliora, conseguiria vencer o demônio, só que ele ainda não estava nesse patamar. Então ele descobriu onde o Deliora estava e decidiu ir sozinho atrás do demônio para vingar os seus pais. Porém, tanto sua mestra como seu companheiro falou para ele não fazer isso, porque não daria certo. Mas ele, teimoso e movido pelo ódio, foi atrás do Deliora. Consequentemente, ele acabou desmaiando no meio da luta e ele acordou quando a Ur, sua mestra, estava lutando, contra o Deliora. E o Leon estava desmaiado também. Então, a Ur pediu para que ele pegasse o Leon e fosse embora, porque era muito difícil ela lutar contra o Deliora, que era um demônio super forte da época, e ainda ter que proteger o Gray e ter que proteger o Leon também. Então era muito difícil para ela poder fazer essas duas coisas. Então ela pediu para que ele fosse embora. No meio desse diálogo, o Leon acorda e tenta utilizar a magia Ice Shell. O que é isso? É uma magia extremamente poderosa. Mas antes que ele pudesse concluir essa magia, a Ur congelou ele por completo. E ela explicou para o Gray nesse momento que essa magia era a única que poderia parar o Deliora. Porém, consequentemente, o seu usuário também perderia a sua vida. Então, ela não deixaria, o seu discípulo usar a magia ali no demônio, Então, o que aconteceu? Ela acabou falando por Gray não contar para o Leon que ela estaria morta e pediu para que o Gray fosse para o oeste para conseguir encontrar magos mais fortes. Então, ela usou a magia e acabou congelando tanto ela como o Deliora. E o Gray levou o Leon de volta para onde eles moravam. No outro dia, quando o Leon acordou, ele perguntou onde estava a Urna, onde estava sua mestra. Então ali o Gray acabou falando que ela faleceu. E ela tinha pedido para ele não falar isso, mas ele falou. Os dois brigaram, os dois discutiram e cada um foi para o seu canto. Só que o Gray decidiu escutar sua mestra e ir para o oeste procurar magos mais fortes, porque ele achava que ela poderia ainda estar viva, mesmo estando congelado. E ele saiu ali em direção ao oeste, aonde ele encontrou quem? A guilda Fairy Tail, uma guilda muito famosa da época. Com o tempo, o Gray foi crescendo, foi aprimorando a sua magia, e ele acabou ali se tornando parceiro e rival do Natsu, que é o protagonista da história. E os dois, é claro, brigavam ali a todo momento, igual cão e gato, eles sempre brigavam. Porém, em um momento, o Natsu ele roubou uma missão de classe S, que ele não podia participar, porque ele não era um mago de classe S, somente os magos de classe S poderiam participar. E assim, o Natsu juntou ali um pessoalzinho, e foi para essa missão de classe S. E o Gray acabou indo junto ali, E chegando lá, o Gray ele percebeu a presença do Deliora e do Leon.
do Leon lá neste lugar. Sem saber exatamente o real objetivo do seu ex-amigo, né? O objetivo do Leon era simplesmente matar o Deliora e para demonstrar que ele se tornou mais poderoso que sua mestra. E o Gray, acreditando que a Ur ainda poderia estar viva dentro do gelo, né? Ele tentou impedir, mas ele acabou não conseguindo e o ritual foi completo, quebrando totalmente o selamento do Deliora. Então, o Gray, o que aconteceu? Ele não tinha muito o que fazer, então o que ele falou? Vou ter que usar o Ice de Shell para conseguir selar esse demônio novamente. Mas o Natsu, sendo muito amigo do Gray, apesar das brigas, das confusões, e sabendo que o Ice de Shell também selaria o Gray, né? Ele também se congelaria, também morreria. Ele conseguiu impedir o Gray de usar essa magia e também deu um socão ali no Deliora. Seguindo disso, o Deliora, ele acabou sendo completamente destruído em vários pedaços, mostrando para o Gray e para o Leon que ele já estava morto desde a sua luta com a Ur, né? Desde a luta com a mestra deles lá anos atrás, só que ele só estava congelado, mas ele já estava morto. Então, logo depois disso, o Gray e o Leon, eles acabam, né, ali conversando, se entendendo ali, né, entre os dois, eles acabam virando amigos. E o Gray até convida o Leon para vir para a guilda Fairy Tail, porém ele recusa e fala, não, eu já tenho a minha guilda e eu vou ficar com a Lamia Scale mesmo. E aí, os dois seguiram, né, cada um por seu caminho. Em Fairy Tail existem diversos arcos, como existiu o arco do Misogan, como existiu o arco em que eles ficaram dados como mortos durante 7 anos, teve o arco do Laxus, e durante esses arcos todos, o Gray foi aprimorando sua magia, foi crescendo e foi desenvolvendo. Mas sem sombra de dúvidas, um dos arcos que o Gray realmente cresceu e se desenvolveu foi no arco Tartarus. Tartarus é uma guilda que foi fundada ali por Marge Gear, que ele tinha como objetivo reviver o demônio END, que nada mais é do que o Natsu, que é o protagonista da história. Porém, sem saber que esse demônio estava vivo, ele juntou ali a maior parte dos Eternios do Zeref. Zeref era o mago negro de Fairy Tail, extremamente poderoso, ninguém nem podia chegar perto do Zeref, que já morria. Então, com o objetivo de reviver esse demônio, que até então ele julgava ter morrido há 400 anos atrás, ele juntou diversos demônios nessa guilda e diversos magos das trevas também, né? Umas pessoas que estavam nessa guilda era o Koya, o Jackal, o Tempster, a maioria sendo demônios, que faziam parte dessa guilda. Então a Fairy Tail foi lá enfrentar eles. Porém, o que surpreendeu a todo mundo foi o mago das trevas dessa guilda, ou seja, o Demon Slayer. Em Fairy Tail existe os Dragon Slayers, que são aqueles que têm magias vindas dos dragões. Existem os God Slayers, que são as magias que eles falam que são vindas de Deus. E os Demon Slayer, que são as magias que eles consideram vindas do demônio. Então, tinha um Demon Slayer que era o Demon Slayer do gelo. Porém, quando o Gray chega lá, o Gray reconhece. E o que mais surpreendeu a todos é que este Demon Slayer nada mais era do que Silver, o pai do Gray. E, obviamente, aconteceu toda aquela surpresa, o Gray não esperava aquilo, né? E, é claro, por eles estarem em guildas opostas e a guilda do pai do Gray ser uma guilda das trevas, ou seja, aquela que queria propagar o mal, né, no meio ali das terras, então eles tiveram que lutar e aconteceu uma intensa batalha entre as duas guildas, né? E ali era nítido a diferença de força entre o Gray e o Silver. O Silver era muito mais forte. Por quê? Porque ele é o pai do Gray, obviamente, ele teve muito mais tempo de experiência, ele se tornou mais forte e tudo mais. Porém, o Gray não deixa para trás as coisas e ele conseguiu ali usar diversas estratégias para tirar vantagem do seu pai. Né? Os dois possuíam ali, né, um conceito mágico muito igual, que era o gelo, mas o Gray conseguiu se sobressair na luta, enganando seu pai e com estratégias. Então ele usou clones de gelo para conseguir pegar o pai dele desprevenido e até ameaçou utilizar a magia proibida, que é o Ice Shell, aquela magia que eu falei que a Ur usou para selar o Deliora. Mas aquilo ali era só uma estratégia e ele não iria fazer isso. Ele só queria tirar a atenção do pai dele para conseguir acertá-lo e
ou matar, né? Já que ele tava fazendo coisas tão ruins. Porém, antes do pai do Gray morrer, o Silver morrer, ele passou a magia de Devil Slayer para o Gray. Então, o Gray também agora tem a magia do Devil Slayer, ou seja, ele tem a magia do demônio. Pode ser magia Devil Slayer, Demon Slayer, é a mesma coisa. Então, esse arco foi um dos arcos onde o Gray conseguiu um up de poder muito grande. Porque ele tinha essa magia do gelo, mas agora com a magia de Devil Slayer, ele tem um outro pico de poder. Ele consegue fazer coisas muito mais grandiosas que ele não fazia antes. Assim como o Natsu tem o seu poder do fogo, mas quando ele ativa, né? Que ele entra ali no seu modo dragão, ele consegue fazer mais coisas. A mesma coisa acontece com o Gray agora. Então esse arco, na minha opinião, foi um dos arcos de maior crescimento do Gray. Primeiro que ele descobriu que o seu pai estava vivo, né? Coisa que ele achava que estava morto. E segundo, ele ganhou uma magia muito poderosa que só veio acrescentar na sua própria magia. Apesar de não ser o protagonista da história, o Gray com sua magia de gelo possui diversas coisas que ele pode fazer. É uma magia que eu posso dizer até que é uma das magias mais versáteis, que permite ele fazer diversas coisas, né? A magia de criação de gelo, essa é uma magia que pouco se sabe, né? Poucas pessoas elas sabem essa magia, mas ela é capaz de fazer coisas maravilhosas, né? Começando ali, por exemplo, com o Ice Shell, que a gente já falou algumas coisas aqui, né? Essa magia é uma magia proibida, extremamente perigosa e poderosa, que ela transforma o corpo todo do usuário em gelo e congela o alvo por toda a eternidade. E aparentemente ela só pode ser desfeita pelo poder mágico da lua. Vamos lá. Outros poderes que o Gray tem é, por exemplo, o Ice Make Lança, que é onde o Gray estende os braços deles e cria longas lanças de gelo e atira em direção ao inimigo. Ele também tem o Ice Make Bloco, que é onde ele cria diversos blocos de gelo para bloquear os ataques ali do inimigo. Ele tem o Ice Make Escudo, que é onde ele cria um grande escudo, né? Para conseguir ele se proteger, né, com aquele escudo, dependendo de como for ali o ataque do inimigo, ele pode usar os blocos ou o escudo. Ele tem um Ice Make Martelo, que é onde ele cria um grande martelo de gelo flutuante acima do seu adversário e o faz cair com tremenda força em cima do oponente. Ele tem um Impacto de Gelo, que é onde ele cria um martelo, projetando efeito de gelo e fazendo cair com mais força ainda em cima do usuário, né, em cima ali do seu alvo. Ele tem o Ice Make Chão, que é onde o Gray simplesmente congela todo o chão, fazendo com que toda aquela área comece a deslizar, obviamente, porque é gelo, né? O Gray também, com essa mesma técnica, ele consegue congelar toda a água e ele é o único que consegue ali deslizar sobre ela, né? Ele também tem o Ice Make Flashes, que é onde ele cria diversas flechas de gelo e atira em alta velocidade no inimigo. Ele tem o Super Flecha de Gelo, que ao criar, ele impulsiona para cima do inimigo, né? Ou seja, ela é muito mais poderosa, né? Após o tiro, a velocidade da seta aumenta com a gravidade e a pressão do ar, fazendo com que esse ataque seja muito mais mortal do que o habitual, né? Então já dá pra ver que eles têm essa diferença. Ele também tem o Ice Make Machado de Batalha, que é onde ele cria machados de gelo para combater, para lutar ali corpo a corpo, né? Com o seu usuário. Ele também tem uma espada, que é obviamente onde ele vai criar ali uma espada de gelo para também ter uma luta corpo a corpo ali, né? Uma espada que é muito mais durável e ela também é capaz de cortar e aparar outras armas como se fosse feita de metal, ou seja, ela é tão resistente apesar de ser de gelo que parece que ela é de metal. Aí ele tem a Excalibur, que é uma enorme espada de gelo para combate corpo a corpo. Ela é maior do que a versão anterior, porém ela é muito mais forte e muito mais afiada. Além disso, ela é capaz de deixar para trás coisas de gelo. Sabe quando o gelo quebra e vai soltando aquelas coisinhas do gelo? Então, isso também danifica o usuário, o adversário, se ele for acertado com aquilo, né? Aí tem o Bringer de Gelo, que é onde o Gray gera 2 espadas de gelo com as suas mãos e se move bem rapidamente na frente do oponente, normalmente fazendo cortes em X, movimentos em X, né, cortando em X. Ele tem o Geyser de Gelo, que é onde ele congela o chão e cria um Geyser de Gelo que se atira ao adversário, prejudicando enormemente eles. Ele tem um canhão de gelo, que obviamente ele cria um canhão e desbala
balas de gelo, né, no adversário, e aí ele consegue não só derrubar o adversário, mas ele também consegue derrubar portas e outros tipos de coisa. Ele tem o Make Prisão, que é onde ele tem uma gaiola grande de gelo para os adversários como uma armadilha, né? Então ele consegue prender os adversários lá dentro, ou consegue usar aquilo para enganar os adversários acham que vão ser presos ali, mas ele usa outro golpe, enfim. Ele tem um clone, que é onde ele consegue criar uma cópia perfeita dele, só que é feita de gelo, é claro, né? Então depois se o seu oponente ali tiver uma boa visão, ele vai conseguir saber a diferença, mas né, se ele atacar rapidamente, dependendo de como ele usar ali, o oponente nem consegue perceber. Ele tem o Dança dos 7 Cortes, que é, ele cria uma lâmina de gelo que ele projeta para trás de ambos os braços, e Gray avança com sua espada rapidamente para cortar o seu inimigo 7 vezes, tá? Então, esse é um. Vamos lá, ele também tem escadas, que é onde ele consegue criar escadas de gelo. Obviamente, com as escadas ele pode fazer o que ele bem quiser, né? Então, não tem muito o que explicar aqui. A muralha, que é onde ele consegue criar uma parede extremamente maciça e alta de gelo para parar os seus adversários. Ele também consegue ter os ganchos, né? Que é onde ele cria 2 ganchos com 4 pontas, com correntes ligadas em torno das suas mãos, que podem ser usados para fixar em algum objeto, alguma coisa, né? Ele tem o Foice da Morte, que é, como o nome já diz, obviamente, é uma foice que ele consegue acertar o seu oponente muito mais rapidamente. Ele tem o disco, que é onde ele cria um grande disco giratório de gelo, capaz de cortar o seu oponente. Ele tem o casulo, que é onde ele rodeia o próprio corpo dele, ficando como se fosse um casulo de gelo ali em volta do seu corpo, né? Para se proteger dos ataques do inimigo. Enfim, o Gray, ele tem muito mais magias, mas eu vou falar agora de uma especial, que é a magia do Silver, Ice Make Silver, e depois eu vou falar da magia de Devil's Layers do gelo. São diferentes. Ice Make Silver é a magia de Devil's Layer, né? O Wei, ele é capaz de aumentar o seu poder de Ice Make com ela, como eu falei, assim como o Natsu consegue fazer quando ele ativa o poder do dragão. Fazendo gestos com a mão direita, então ele é capaz de congelar instantaneamente uma enorme área, e esse feitiço permitiu ele congelar e destruir o golem de areia, né, que ele estava ali lutando, ele conseguiu destruir até mesmo com uma enorme facilidade. Agora vamos lá. A magia Devil Slayer do gelo. Essa magia permite que ele produza, manipule e controle os elementos gelo da maneira sob a bel prazer, né? Como as outras magias Slayers, o Gray é capaz de comer o gelo, né? Então, essa é uma vantagem. Então, por exemplo, se um oponente usar gelo contra ele, ele pode comer aquele gelo ali e vai deixar ele mais poderoso, né? Ele consegue reconstruir a sua força. Por exemplo, ele tá apanhando. Alguém usou gelo contra ele, ele consegue comer aquele gelo e reconstituir sua força, né? E, consequentemente, aumentar o seu poder, além dele ser totalmente imune ao elemento, é claro, né? Essa é uma magia extremamente poderosa e eficaz contra os demônios. O Gray recebeu essa magia do seu pai, né? Como eu falei, após a morte do mesmo. Até certo ponto, o Devil Slayer tem a capacidade de resistir aos efeitos de maldições, né? Não é 100%, mas ele consegue resistir, né? Até ali ele consegue lutar com demônios usando essa magia, né? Utilizando essa magia, obviamente, ele também aumenta o alcance e o poder da sua Ice Make, que é a sua magia base, né? Que eu tava falando até agora. E com essa magia, só pra vocês terem uma ideia, ele foi capaz de congelar, por exemplo, vários tornados que, né, do oponente ali que ele estava lutando contra o Tempster, e ele estava usando vários tornados, e o Gray conseguiu congelar esses tornados, né? Então, assim, o Gray com essa magia, ele se tornou extremamente forte, né? Então, como eu falei, ele consegue até mesmo comer o gelo para conseguir ficar mais poderoso, restaurar o seu poder. E é claro que também essa magia tem, né, suas... Assim como a Ice Make tem vários, ela também tem várias. Então, por exemplo, ela tem a Fúria do Demônio de Gelo, que é quando o Ray libera um grande feixe de ar frio e gelo e neve da sua boca. Ele tem uma Espada Zero de longa distância do Demônio do Gelo. Ele tem o Soco Destruidor Zero do Demônio do Gelo. Então, assim, pra vocês conseguirem entender, é por isso que eu disse pra vocês que a magia do gelo, ela é uma magia com muita versatilidade, porque o Gray, com gelo, ele consegue fazer diversas coisas diferentes que outras magias não permitem fazer. Por exemplo, a magia do ar não consegue fazer isso, entendeu? A magia do fogo também
Natsu também não consegue fazer as mesmas coisas assim, que o Grey consegue fazer. Então, pra mim, a magia do gelo é uma magia das mais versáteis possíveis dentro de Fairy Tail, porque ele consegue basicamente fazer ali muros, ele consegue fazer escada, ele consegue fazer ali diversas coisas que os outros magos não conseguem. Além do que a magia de gelo é uma magia que poucos usam em Fairy Tail. Poucas pessoas usam essa magia. O que faz o Grey ser muito mais poderoso, a magia dele ser muito mais eficaz nas outras pessoas, já que pouca gente usa, pouca gente também sabe como se defender. E é claro, quando você tá lutando com alguém na magia do gelo, obviamente ele pode congelar tudo o seu derredor e, consequentemente, você pode morrer por hipotermia. Isso pode acontecer facilmente, a menos que você também esteja lidando ali com uma pessoa que tem a magia do gelo, mas eu acho meio difícil. Bom, pessoal, esse é um pouquinho da história do Grey. Como vocês puderam ver, o Grey teve uma infância difícil, mas o Grey cresceu, evoluiu, derrotou o demônio lá, ajudou seus amigos várias vezes, ele conseguiu uma nova família, que foi ali a Fairy Tail, né? Ele conseguiu essa nova família. E é claro, como vocês puderam ver, ele, quando a gente fala em magia do gelo, às vezes a gente acha que ela não é tão forte, mas como vocês puderam ver, eu citei algumas aqui pra vocês do Grey. Grey tem um arsenal de técnicas. E com essas técnicas ele consegue fazer diversas coisas, ele consegue moldar o gelo sob ao prazer. Então isso permite com que ele consiga sempre ter uma certa vantagem nas lutas. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi um inscrito que sugeriu que eu fizesse. Se vocês quiserem algum vídeo sobre Fairy Tail, sobre a história de outra pessoa que não seja da Fairy Tail, nós já temos do Lau, do Gojo, do Sukuna, do Zenitsu, agora do Grey. Então, se vocês quiserem de outra pessoa, falem aqui nos comentários. Bye, bye!